A chuva batia nos vidros altos da mansão Almeida como dedos impacientes, enquanto Mariana Ribeiro permanecia sentada na beira da cama, com a filha recém-nascida adormecida contra o peito. O quarto cheirava a remédio, leite e flores caras demais para consolar alguém. Seu corpo ainda tremia pelo parto difícil, mas seus olhos estavam secos, fixos na porta entreaberta. Do corredor vinham passos duros, vozes abafadas e o tilintar de pulseiras que anunciava Dona Celeste antes mesmo que ela aparecesse. Dona Celeste entrou sem pedir licença, envolta em um robe de seda azul escuro, com o queixo erguido e a expressão de quem visitava uma peça defeituosa da própria casa. Atrás dela vinha Augusto, o marido de Mariana, pálido e inquieto, evitando olhar para a menina enrolada em manta branca. A sogra percorreu o quarto com desprezo, detendo-se nas fraldas, na mala hospitalar e finalmente no rosto cansado de Mariana. Naquele silêncio pesado, a recém-nascida suspirou como se já soubesse que chegara ao mundo em território inimigo. Mais uma menina, disse Celeste, com a voz fria o bastante para apagar qualquer alegria. 3 vezes a mesma vergonha, Mariana. 3 chances desperdiçadas para esta família. Augusto fechou os olhos por um instante, mas não a interrompeu. Mariana sentiu uma dor mais funda que a do corpo, uma lâmina invisível entrando devagar entre as costelas. Mesmo assim, ajeitou a filha junto ao peito e respondeu com calma. Minha filha não é vergonha. Nenhuma das minhas filhas nasceu para pedir desculpa por existir. A frase pareceu ofender Celeste mais do que qualquer insulto. A velha senhora apertou os lábios, aproximou-se da cama e inclinou o rosto marcado por anos de mando sobre empregados, filhos e negócios. Não levante a voz comigo dentro da minha casa, murmurou. Você entrou aqui sem nome, sem dote, sem família importante. Nós toleramos sua presença porque Augusto insistiu. Agora Camila está grávida, e o médico já confirmou que será menino. O herdeiro que você nunca conseguiu dar aos Almeida finalmente vai nascer. Mariana olhou para Augusto, esperando encontrar nele ao menos um vestígio do homem que, anos antes, prometera protegê-la diante de qualquer tempestade. Encontrou apenas covardia vestida de terno caro, culpa escondida atrás de silêncio e ambição. Ele passou a mão pelos cabelos, deu 2 passos e parou, como se o chão entre eles estivesse coberto de vidro. Mariana, minha mãe está nervosa, disse ele sem firmeza. As coisas ficaram complicadas. Talvez seja melhor você passar um tempo fora, até tudo se organizar. Um riso curto escapou dos lábios de Mariana, não por humor, mas por espanto diante da pobreza daquela alma. Passar um tempo fora, repetiu ela, olhando para a menina que dormia. Foi assim que você decidiu chamar o abandono da sua mulher depois do parto. Augusto ruborizou, mas Celeste respondeu por ele, satisfeita por assumir a crueldade sem disfarce. Chame como quiser. Você e suas meninas sairão esta noite. O motorista deixará vocês onde achar conveniente. Não haverá escândalo, Mariana, porque escândalos custam caro. No quarto ao lado, Clara e Beatriz dormiam sobre um colchão estreito improvisado para ficarem perto da mãe. Clara tinha 5 anos e agarrava uma boneca de pano com seriedade de sentinela. Beatriz, com 3, chupava o dedo e franzia a testa mesmo dormindo, sensível demais aos ruídos da casa. Mariana pensou nelas antes de pensar em si mesma. Pensou na febre recente de Beatriz, nos desenhos de Clara escondidos sob o travesseiro, no modo como as duas corriam para abraçá-la, quando as portas pesadas da mansão pareciam engolir sua voz. Eu preciso de alguns dias, disse Mariana, medindo cada palavra. Acabei de dar à luz. A bebê ainda nem tem registro. Clara e Beatriz estão dormindo. Vocês podem me odiar pela razão que inventaram, mas não podem fingir que 3 crianças pequenas não precisam de cuidado. Celeste virou-se para Augusto com impaciência teatral. Está ouvindo? Ela continua achando que pode negociar. Depois encarou Mariana novamente. Você terá 2 horas. Leve roupas simples, documentos pessoais e nada que pertença aos Almeida. O resto ficará aqui. A ameaça acendeu em Mariana uma lembrança precisa. Durante meses, enquanto ainda administrava parte dos livros contábeis da empresa, ela havia encontrado notas duplicadas, contratos assinados por laranjas e transferências sem explicação entre contas menores. Augusto mandara que ela não fizesse perguntas.
Celeste dissera que mulheres grávidas viam fantasmas onde havia apenas números. Mariana, no entanto, guardara cópias discretas em um envelope, não para atacar ninguém, mas porque aprendera cedo que a verdade precisava de abrigo antes de precisar de coragem. Quando Celeste saiu, deixando perfume caro e veneno no ar, Augusto permaneceu perto da porta. Mariana esperou que ele dissesse algo humano. Ele olhou para o berço, depois para a janela e, por fim, para as próprias mãos. Camila não teve culpa, afirmou, como se defendesse a pessoa mais ameaçada naquele quarto. Minha mãe exagera, mas você sabe como ela é. O menino muda tudo. A empresa precisa de estabilidade, de continuidade. Eu não posso desafiar minha mãe agora. Cada frase dele era uma pá de terra sobre o casamento já morto. Você não pode ou não quer? Perguntou Mariana, sem elevar a voz. Augusto franziu a testa, ferido por ser visto com tanta clareza. Não torne isso mais difícil. Mariana levantou-se com esforço, segurando a bebê contra o peito e usando a cabeceira como apoio. O sangue pareceu abandonar seu rosto, mas ela não caiu. Difícil foi amar um homem que só era corajoso quando não precisava escolher. Agora saia, vou vestir minhas filhas, e elas não precisam acordar olhando para a covardia do pai. Augusto abriu a boca, talvez para protestar, talvez para pedir perdão, mas nenhuma palavra digna encontrou caminho. Ele saiu devagar, deixando a porta aberta. Mariana respirou fundo, sentindo a dor latejar no ventre, nos ossos e na dignidade ferida. Antes de pegar as roupas das crianças, caminhou até o armário baixo onde guardava tecidos de costura. Por trás de uma pilha de lençóis, encontrou o envelope pardo com cópias, recibos e anotações. Enfiou-o no fundo da bolsa da maternidade, sob fraldas limpas. Clara acordou quando Mariana tocou seu ombro. A menina abriu os olhos grandes e escuros, percebendo antes de qualquer explicação que algo estava errado. Mamãe, a vovó brigou de novo? Mariana acariciou seus cabelos despenteados. Vamos sair por um tempo, meu amor. Preciso que você seja minha ajudante mais forte esta noite. Clara sentou-se imediatamente, séria demais para a idade. Beatriz resmungou, assustada com a luz acesa, e começou a chorar baixinho ao ver a mãe arrumando roupas com movimentos rápidos e doloridos. Para onde a gente vai? Perguntou Clara, vestindo o casaco ao contrário. Mariana corrigiu a gola, prendeu os botões e beijou sua testa. Para um lugar onde ninguém vai dizer que vocês valem menos por serem meninas. Clara não entendeu tudo, mas entendeu o tom. Beatriz abraçou as pernas da mãe e perguntou pelo pai. Mariana demorou um segundo a mais para responder. Seu pai vai ficar aqui. Nós vamos juntas. A pequena Luísa, ainda sem nome registrado, mexeu os dedos dentro da manta, frágil e silenciosa. No corredor, as empregadas fingiam ocupar-se com vasos e toalhas, mas seus olhos acompanhavam cada passo. Algumas tinham pena, outras medo. E uma delas, Rosa, aproximou-se quando Celeste não estava por perto. Rosa trabalhava na mansão havia 12 anos e conhecia o peso das portas fechadas. Entregou a Mariana uma sacola com pães, uma garrafa de água e um envelope pequeno. Não é muito, sussurrou. É meu pagamento da semana passada. A senhora me devolve quando puder. Mariana apertou a mão dela com gratidão que nenhuma palavra suportava. Eu não posso aceitar, Rosa. A empregada balançou a cabeça, olhando para as crianças. Pode sim. A senhora foi a única pessoa nesta casa que me chamou pelo nome quando minha mãe morreu. Mariana engoliu a emoção e guardou o envelope. No topo da escada, Dona Celeste observava a cena como uma rainha ofendida pela solidariedade de uma criada. Rosa, volte ao trabalho. E você, Mariana, não transforme sua saída em teatro. Mulheres discretas sofrem em silêncio. Mariana ergueu os olhos. Mulheres fortes também sabem quando falar, Dona Celeste. Celeste desceu alguns degraus, furiosa com a resistência daquele corpo pálido e recém-ferido. Você ainda pensa que tem alguma força? Mariana segurava Luísa junto ao peito, Clara pela mão e Beatriz contra a saia. A imagem poderia parecer derrota para qualquer olhar apressado, mas havia nela uma quietude perigosa. Tenho 3 razões para continuar de pé, respondeu, e tenho memória suficiente para não esquecer nada do que aconteceu esta noite. Celeste sorriu com desprezo. Memória não compra pão. Mariana sustentou o olhar, mas evita que a mentira vire lei. A frase atingiu Augusto,
que surgira no hall com um casaco nos braços. Ele percebeu, por um lampejo de medo, que Mariana talvez soubesse mais do que deveria. Sua mente correu pelos contratos, pelas notas que ela revisara, pelas perguntas que ele mandara engolir. Tentou aproximar-se, mas Celeste levantou a mão, impondo silêncio. Para ela, Mariana era apenas uma mulher esgotada, sem pai influente, sem conta robusta, sem filho homem. Era impossível imaginar que aquela jovem de rosto lavado carregasse no fundo da bolsa a primeira rachadura do Império Almeida. O motorista esperava diante da porta principal com o motor ligado. A chuva transformava o jardim em manchas escuras e as luzes da fachada brilhavam sobre poças como olhos frios. Camila apareceu perto da sala, usando um vestido claro que realçava a barriga ainda discreta. Não disse nada de início, apenas tocou o ventre com as duas mãos e lançou a Mariana um olhar de vitória ansiosa. Era jovem, bonita e assustada por trás da arrogância, pois sabia que sua ascensão dependia do filho prometido e da aprovação feroz de Celeste. Espero que encontre um lugar adequado, disse Camila, doce demais para ser sincera. As crianças não têm culpa, claro. Mariana a encarou por alguns segundos, percebendo o medo escondido sob as palavras macias. Culpa é uma semente estranha, Camila. Quem planta achando que o fruto será dos outros costuma se surpreender com a colheita. Camila empalideceu, mas Celeste riu. Ainda fazendo discursos, Mariana. Entre no carro. Clara apertou a mão da mãe. Beatriz chorava em silêncio. Luísa acordou e soltou um gemido pequeno, quase um protesto. O motorista, seu Anselmo, abriu a porta com olhos baixos. Ele não ousou desafiar a patroa, mas cobriu o banco com uma manta para que Mariana pudesse sentar melhor. As meninas entraram primeiro. Mariana virou-se uma última vez para a casa onde vivera 8 anos, onde aprendera a sorrir em jantares gelados, a esconder lágrimas no banheiro, a revisar planilhas enquanto as filhas dormiam. Não sentiu saudade. Sentiu apenas a estranha clareza de quem vê um incêndio começar por dentro antes que as chamas apareçam nas janelas. "Para onde, senhora?" perguntou Anselmo, quando o portão se abriu. Mariana olhou para as luzes da avenida distante e percebeu que não tinha resposta pronta. Seu corpo pedia repouso, suas filhas pediam abrigo, sua alma pedia justiça. Mas a cidade não oferecia nada sem cobrar primeiro. Lembrou-se de uma pensão simples perto da antiga faculdade, administrada por uma viúva que alugava quartos para mulheres trabalhadoras. "Rua das Palmeiras, número 112, disse. "E, por favor, não conte a ninguém antes de amanhã." Anselmo assentiu. No banco de trás, Clara tentou consolar Beatriz, mesmo tremendo de frio. "A mamãe sabe o caminho", cochichou, como se repetisse uma oração. Mariana ouviu e quase desabou. A confiança da filha era uma coroa pesada demais para uma mulher sangrando por dentro, mas ela a aceitou porque não havia ninguém mais para usá-la. Encostou a testa no vidro, vendo a mansão desaparecer atrás da cortina de chuva. No fundo da bolsa, o envelope parecia pulsar junto com seu coração, lembrando-a de que sobreviver seria apenas o primeiro passo. A pensão de Dona Yolanda tinha paredes descascadas, cheiro de café antigo e uma lâmpada fraca sobre a recepção. A viúva abriu a porta com uma manta nos ombros e examinou a cena sem perguntas desnecessárias. Viu a mãe pálida, as crianças molhadas, o bebê recém-nascido e a bolsa apertada contra o corpo. "Tenho um quarto pequeno no fundo", disse. "Não é bonito, mas é limpo. O banheiro é no corredor." Mariana quis agradecer, mas a voz falhou. Yolanda apenas tocou seu braço. "Depois você fala." O quarto tinha uma cama estreita, uma cadeira manca e uma janela que dava para um muro úmido. Para Mariana, naquela noite, parecia um território livre. Ela acomodou Clara e Beatriz sob o cobertor. Amamentou Luísa sentada na beira da cama e deixou que a dor escorresse pelos olhos finalmente. Não chorou alto. Chorou como quem abre uma comporta por dentro, sem permitir que a casa desabe. Clara fingiu dormir, mas viu as lágrimas da mãe e guardou aquela imagem como se fosse a primeira lição séria da vida. Antes do amanhecer, Mariana tirou o envelope da bolsa e espalhou os papéis sobre a cadeira. Havia nomes, datas, assinaturas, números que não combinavam e empresas pequenas usadas como sombras. A recém-nascida dormia ao seu lado, e as duas mais velhas respiravam juntas, cansadas.
Mariana não sabia ainda como transformaria aquelas folhas em proteção, nem quem teria coragem de ouvi-la contra os Almeida, mas sabia reconhecer padrões, mentiras e oportunidades. Era sua habilidade mais silenciosa, aquela que ninguém naquela mansão jamais respeitara de verdade. Quando o primeiro ônibus passou roncando pela rua molhada, Mariana tomou uma decisão que não nasceu do ódio, mas de uma lucidez dura. Ela registraria Luísa com seu sobrenome também. Procuraria trabalho, aceitaria humilhações temporárias, estudaria à noite se fosse preciso e ensinaria às filhas que dignidade não dependia do sobrenome de um homem. Quanto aos Almeida, não correria atrás deles. Deixaria que a própria arrogância abrisse as portas certas. Um dia, se a verdade pedisse passagem, ela estaria pronta para entregá-la inteira. Na mansão, enquanto isso, Celeste dormiu satisfeita, convencida de ter limpado a família de uma presença inútil. Augusto bebeu sozinho no escritório, olhando sem coragem para a gaveta onde guardava contratos que Mariana conhecia bem demais. Camila deitou-se no quarto de hóspedes, acariciando o ventre e tentando acreditar que um filho bastaria para transformar medo em segurança. Nenhum deles compreendia que a mulher expulsa naquela noite não partira vazia. Mariana levara 3 meninas, uma consciência intacta e uma paciência perigosa, dessas que o tempo afia em silêncio. O quarto da pensão acordava antes de Mariana, mesmo quando ela quase não dormia. As paredes finas deixavam passar tosses, passos, panelas e o choro distante de outras crianças, formando uma música áspera que substituía os sinos elegantes da mansão Almeida. Luísa mamava com urgência. Clara aprendia a dobrar as próprias roupas sobre a cadeira manca, e Beatriz observava tudo com olhos enormes, como se tentasse decifrar por que a mãe sorria quando o rosto dizia cansaço. Mariana não prometeu conforto, prometeu presença, e isso já era uma fortaleza. Nos primeiros meses, ela viveu entre ônibus lotados, fraldas lavadas à mão e pequenos serviços de contabilidade aceitos por comerciantes que pagavam pouco e exigiam muito. Levava Luísa presa ao corpo em uma faixa de tecido. Deixava Clara e Beatriz aos cuidados de Dona Yolanda por algumas horas e voltava com dedos manchados de tinta, cabeça cheia de números e pés inchados. Quando alguma cliente perguntava pelo marido, Mariana respondia apenas que criava as filhas sozinha. Não havia vergonha em sua voz, só uma porta fechada. Dona Yolanda tornou-se o primeiro porto depois da expulsão. Não era uma mulher doce no sentido fácil da palavra, pois ralhava com quem desperdiçava pão, cobrava aluguel sem se desculpar e não aceitava drama antes do café, mas deixava a sopa quente na panela quando Mariana chegava tarde, cortava vestidos antigos para fazer roupas às meninas e expulsava da pensão qualquer homem que olhasse demais para mães vulneráveis. Pobreza já é bastante desaforo, dizia ela. Aqui, ninguém precisa aguentar grosseria de graça. Mariana aprendeu a agradecer trabalhando. As filhas cresceram ouvindo o ruído da máquina de calcular como outras crianças ouviam canções de ninar. Clara, a mais velha, sentava-se ao lado da mãe e perguntava por que alguns números estavam em vermelho. Mariana explicava com paciência que empresas, como pessoas, podiam mentir por fora e sangrar por dentro. Beatriz preferia cuidar de bonecas doentes, enrolando panos nos braços delas e oferecendo água em tampinhas. Luísa, ainda pequena, desmontava brinquedos quebrados e observava para onde cada peça queria voltar, quieta como quem conversava com engrenagens. Quando Luísa completou 1 ano, Mariana levou as 3 meninas ao cartório em uma manhã de sol duro. Saiu de lá com documentos novos, o sobrenome Ribeiro firme ao lado do nome das filhas, e uma sensação de vitória discreta. Não era vingança contra Augusto, embora seu silêncio ainda doesse como vidro sob a pele. Era uma declaração diante do mundo. Aquelas crianças não seriam sombras de um homem ausente. Na calçada, Clara segurou o papel como um diploma. "Agora a gente pertence a você?" perguntou. Mariana ajoelhou-se diante dela, ignorando olhares apressados de quem passava. "Vocês pertencem a vocês mesmas, minha filha. Eu só tenho a honra de caminhar ao lado." Clara pareceu guardar a frase em algum lugar secreto, como faria tantas vezes na vida. Beatriz pediu água. Luísa puxou um fio solto da blusa da mãe, e Mariana riu pela primeira vez em muitos dias sem sentir culpa.
A rua continuava difícil, os bolsos continuavam vazios, mas havia naquela manhã uma luz que nenhuma mansão poderia ter comprado. O trabalho cresceu devagar, quase contra a vontade do mundo. Um padeiro indicou Mariana a uma costureira, a costureira indicou a um dono de oficina, e a oficina indicou a uma pequena clínica que estava à beira de fechar por causa de contas mal registradas. Mariana chegava com uma bolsa gasta, cadernos impecáveis e uma calma que desarmava os desesperados. Ela não prometia milagres, organizava recibos, renegociava dívidas, encontrava erros, ensinava as pessoas a separar dinheiro da casa e dinheiro do negócio. Sua competência virou rumor. Foi na clínica que ela conheceu Helena Duarte, uma advogada recém-formada que defendia funcionários sem pagamento e mães abandonadas por maridos ricos. Helena tinha voz rápida, cabelo sempre preso de qualquer jeito e uma indignação que parecia acender lâmpadas. No início, desconfiou daquela contadora silenciosa que falava pouco e observava demais. Depois viu Mariana descobrir, em 3 horas, uma fraude que a administração escondia havia anos. Você não é só boa com números, disse Helena. Você entende o que as pessoas fazem quando pensam que ninguém está olhando? Mariana não respondeu de imediato. Dobrou as cópias, organizou os comprovantes por data e só então encarou a advogada. Aprendi do jeito mais caro. Helena não insistiu, mas reconheceu naquela frase uma cicatriz. Nos meses seguintes, as duas passaram a trabalhar juntas. Helena trazia casos pequenos demais para escritórios grandes e graves demais para serem ignorados. Mariana examinava folhas de pagamento, pensões atrasadas, sociedades desfeitas e contratos injustos. Entre uma pilha de papéis e outra, nasceu uma amizade sem discursos, feita de confiança prática. À noite, depois que as meninas dormiam, Mariana estudava legislação tributária, auditoria, gestão de risco e tudo que pudesse transformar sua sobrevivência em profissão sólida. A mesa do quarto era pequena demais, então os livros se espalhavam pela cama, pelo chão e pela cadeira. Às vezes, Luísa acordava e engatinhava até os papéis, fascinada pelos gráficos. Beatriz dormia com a cabeça sobre um caderno de desenhos de hospitais imaginários. Clara tentava ficar acordada para acompanhar a mãe, mas cedia ao sono com lápis na mão. Certa madrugada, Helena encontrou Mariana ainda trabalhando e perdeu a paciência com delicadeza. Você vai adoecer antes de vencer essa guerra. Mariana ergueu os olhos, vermelhos de cansaço. Não estou em guerra. Helena apontou para os papéis. Está sim, só que escolheu armas limpas. A frase ficou no quarto depois que a advogada foi embora. Mariana pensou em Dona Celeste, em Augusto, em Camila, no envelope escondido dentro de uma caixa de sapatos. Não desejava destruir ninguém, mas sabia que algumas verdades, quando libertas, derrubavam muros. Na mansão Almeida, a vida seguia com brilho artificial. Camila deu à luz um menino chamado Henrique, e Dona Celeste organizou uma festa como se o nascimento apagasse qualquer pecado anterior. O bebê recebeu pulseira de ouro, retratos emoldurados e promessas de futuro antes de aprender a sustentar a cabeça. Augusto sorriu para fotógrafos, brindou com investidores e fingiu não ouvir o silêncio que vinha quando alguém mencionava as 3 filhas. Para Celeste, Mariana havia se tornado uma história inconveniente, dessas que famílias ricas enterram sob tapetes caros. Mas Henrique cresceu cercado por expectativas que pesavam mais do que amor. Dona Celeste via nele uma continuação do próprio orgulho. Augusto via uma chance de aprovação materna e Camila via segurança. Ninguém perguntava quem ele era quando não servia a algum desejo dos adultos. A criança aprendeu cedo que chorar rendia presentes, mentir evitava broncas e repetir frases cruéis fazia a avó sorrir. Quando uma empregada comentou que meninas também podiam herdar empresas, Celeste respondeu que herança precisava de pulso masculino. A frase atravessou a casa como lei. Enquanto isso, Clara completou 10 anos vendendo marcadores de livro feitos com sobras de papel na porta da escola. Não era ganância, era cálculo. Ela anotava custos, preços e lucros em um caderno azul, depois entregava parte do dinheiro à mãe para ajudar na feira. Mariana devolvia escondido em forma de livros, dizendo que investimento também era comida. Clara observava comerciantes,
professores e vizinhos, como quem estudava mapas. Tinha o olhar direto da mãe e uma capacidade precoce de perceber onde havia desperdício, oportunidade ou injustiça. Beatriz cresceu diferente, mais silenciosa, tocada pelo sofrimento alheio com uma intensidade que às vezes assustava. Aos 11 anos, acompanhou Dona Yolanda ao posto de saúde e ficou indignada ao ver idosos esperando horas sem água. No dia seguinte, organizou colegas para levar copos descartáveis e bilhetes com números de atendimento. Era pouco, mas ela tratou aquilo como missão. Mariana percebeu nela uma coragem macia, dessas que não levantam a voz, mas permanecem ao lado de quem todos abandonam. Beatriz queria curar mais que corpos. Luísa, por sua vez, preferia perguntas que ninguém sabia responder. Desmontava rádios, consertava tomadas com supervisão de um vizinho eletricista e aprendia a usar computadores antigos doados a uma escola pública. Aos 9 anos, descobriu que o sistema da biblioteca repetia cadastros e fazia livros desaparecerem sem que ninguém notasse. A diretora achou que fosse travessura, até Luísa mostrar a lista corrigida. Mariana viu naquele gesto uma versão nova de sua própria habilidade, ler padrões escondidos. Só que a filha enxergava dentro das máquinas. Aos poucos, o pequeno trabalho de Mariana tornou-se uma sala alugada sobre uma farmácia. Havia 2 mesas, 3 cadeiras, um ventilador barulhento e uma placa simples na porta. Ribeiro Consultoria Financeira. Helena dividia o espaço alguns dias por semana, atendendo clientes que chegavam com pastas amassadas e medo nos olhos. Mariana ensinava que documentos eram escudos, que assinatura não se entregava a qualquer um e que vergonha não pagava dívida. Muita gente saía dali menos rica do que desejava, mas mais livre do que entrara. O primeiro grande teste veio quando uma construtora tentou culpar pequenos fornecedores por desvios que pertenciam aos diretores. 3 famílias poderiam perder tudo. Mariana passou noites cruzando recibos, depósitos e datas de entrega, enquanto Helena preparava a ação judicial. Encontraram uma sequência de pagamentos simulados ligada a parentes de um gerente influente. O caso não apareceu nos jornais, mas a decisão salvou os fornecedores e tornou o nome de Mariana respeitado entre quem não podia comprar justiça cara. Ela voltou para casa exausta e Clara a esperava acordada. "Você venceu?" perguntou a menina, já adolescente, sentada na mesa com os cabelos presos. Mariana largou a bolsa e pensou na pergunta. "Hoje, impedimos que culpassem inocentes." Clara sorriu. "Então venceu." Beatriz trouxe chá, Luísa pediu para ver as planilhas, e por alguns minutos a sala pequena pareceu maior que qualquer salão dos Almeida. Mariana entendeu que suas filhas não estavam apenas assistindo à sua luta, estavam aprendendo a forma do mundo, as rachaduras do poder e a paciência necessária para atravessar portas trancadas. Os anos seguintes exigiram escolhas duras. Mariana recusou clientes que queriam esconder dinheiro, mesmo quando o aluguel atrasava. Recusou convites de homens que ofereciam proteção em troca de obediência. Recusou atalhos que poderiam dar conforto imediato e tirar das filhas a lição mais importante. Houve noites sem carne, aniversários simples e sapatos remendados, mas houve também boletins brilhantes, bolsas de estudo, risadas na cozinha e conversas profundas sobre medo. "Coragem não é barulho", repetia Mariana. "Coragem é fazer o certo quando ninguém aplaude." Clara entrou na universidade com bolsa integral em administração e economia, carregando na mala poucos vestidos e muitos cadernos. No primeiro semestre, professores a subestimaram por sua origem e colegas ricos riram de seus sapatos. Ela não desperdiçou energia respondendo. Criou um projeto de microcrédito para mulheres de bairros periféricos, usando métodos rigorosos que aprendeu com a mãe e uma sensibilidade construída na pensão de Dona Yolanda. Quando ganhou o primeiro prêmio acadêmico, ligou para Mariana chorando. "Eles tiveram que me ouvir, mãe." Mariana respondeu. "Não, você fez com que a verdade falasse." Beatriz conquistou vaga em medicina depois de anos estudando em ônibus, bibliotecas e corredores barulhentos. Na faculdade, deparou-se com arrogância diferente, a dos que chamavam pacientes pobres de casos e não de pessoas. Ela anotava sintomas, mas também nomes de filhos, medos e profissões.
Um professor disse que tanta emoção atrapalharia sua carreira cirúrgica. Beatriz agradeceu e tornou-se ainda mais precisa. Descobriu que compaixão não enfraquecia a mão, apenas lembrava ao coração por que a técnica existia. Mariana via nela uma força que não precisava endurecer para ser firme. Luísa recebeu seu primeiro computador próprio aos 15 anos, comprado com dinheiro juntado durante 2 anos por Mariana e pelas irmãs. Ao abrir a caixa, ela não gritou. Tocou o teclado como quem cumprimenta uma porta secreta. Em pouco tempo, estudava programação, segurança digital e análise de dados com uma disciplina quase feroz. Descobriu falhas em sistemas escolares, ajudou pequenos negócios a proteger cadastros e aprendeu que, no mundo moderno, mentiras também deixavam rastros eletrônicos. Toda sombra tem uma borda, dizia ela, sem perceber que parecia Mariana. Enquanto as Ribeiro avançavam, a casa Almeida apodrecia sob lustres limpos. Augusto havia assumido mais responsabilidades na empresa, mas dependia de favores, empréstimos e acordos duvidosos para manter a aparência de prosperidade. Camila gastava como quem tentava comprar respeito, e Henrique, protegido de qualquer consequência, cresceu impaciente, encantado por carros, festas e amigos interessados no sobrenome. Dona Celeste recusava sinais de decadência. Para ela, todo o problema era culpa de empregados incompetentes, sócios ingratos ou mulheres ambiciosas demais. A arrogância, quando envelhece sem ser contrariada, confunde ruína com elegância. Mariana soube pouco daquilo e buscou saber menos ainda. Não lia colunas sociais, não perguntava sobre Augusto, não permitia que o passado ocupasse cadeira cativa no jantar, mas guardava o envelope pardo, agora protegido em um cofre pequeno no escritório, junto de documentos de clientes importantes. Não o usava porque ainda não era necessário. Também não o destruía porque algumas provas pertencem ao futuro. Helena, certa vez, perguntou se ela nunca tinha vontade de expor tudo. Mariana olhou pela janela e respondeu: "Tenho vontade de dormir em paz." Aos 40 e poucos anos, Mariana já não era a jovem pálida expulsa sob chuva, embora aquela noite continuasse dentro dela como uma cicatriz que previa tempestades. Usava roupas simples, falava baixo e comandava reuniões com precisão suficiente para calar homens acostumados a interromper mulheres. Seus clientes a procuravam não por caridade, mas por respeito. Suas filhas, cada uma em seu caminho, carregavam o sobrenome Ribeiro como bandeira discreta. E, no fundo, sem alarde, o mundo começava a preparar o encontro inevitável entre a casa que as rejeitara e a família que elas haviam se tornado. 20 anos depois daquela noite de chuva, Mariana Ribeiro atravessava o salão envidraçado de sua própria empresa, sem pressa, usando um vestido cinza simples e uma pasta de couro gasta pelo tempo. O nome na parede, Ribeiro Integridade Financeira, não brilhava com exagero, mas impunha respeito. Ali não havia lustres herdados, nem retratos de antepassados arrogantes. Havia mesas ocupadas por analistas concentrados, salas transparentes, café forte e uma regra que todos conheciam. Nenhum contrato valia a perda da consciência. Mariana caminhava como quem aprendera a transformar silêncio em autoridade. Sua reputação nascera de decisões que muitos chamaram de teimosia. Ela recusara grandes clientes quando percebia sombra demais nas contas, denunciara fraudes, mesmo perdendo honorários, e protegia pequenos empresários de dívidas fabricadas por grupos poderosos. Alguns a admiravam, outros a temiam, e ambos os sentimentos a deixavam igualmente tranquila. Helena continuava ao seu lado, agora como diretora jurídica da empresa, com cabelos grisalhos discretos e a mesma impaciência contra injustiças. As duas raramente falavam do passado, porque o passado trabalhava melhor quando não recebia palco. Naquela manhã, Mariana observava pela janela a cidade imensa, cortada por avenidas e prédios que pareciam disputar oxigênio. Pensava nas filhas, cada uma lançada em um céu próprio. Clara voltaria de uma reunião com cooperativas apoiadas por seu fundo de investimento social. Beatriz estava no hospital, onde chefiava uma equipe de cirurgia em um programa público de atendimento a mulheres sem recursos. Luísa, no andar de cima, revisava relatórios de segurança digital para uma investigação complexa.
Nenhuma delas precisava provar nada à Dona Celeste, e justamente por isso o mundo parecia prestes a cobrar. Clara entrou na empresa pouco antes do almoço, trazendo no rosto a firmeza de quem aprendera cedo a negociar sem se vender. Usava sapatos baixos, cabelo preso e uma pasta cheia de propostas para financiar negócios liderados por mulheres de bairros esquecidos pelos bancos. Tinha o olhar direto de Mariana, mas um brilho mais expansivo, quase solar. Onde a mãe calculava riscos em silêncio, Clara organizava pontes, falava com investidores, enfrentava conselhos céticos e fazia homens habituados a dominar mesas longas perceberem que ignorá-la custaria dinheiro, reputação e futuro. Conseguimos o compromisso de 20 novas empresas, disse Clara, colocando a pasta sobre a mesa da mãe. Mas 3 investidores tentaram condicionar o aporte à troca da coordenação local. Queriam uma figura mais apresentável. Mariana arqueou uma sobrancelha. Mais apresentável ou mais obediente? Clara sorriu sem alegria. As duas coisas costumam usar o mesmo perfume. Helena, sentada perto da janela, soltou uma risada curta. Mariana abriu o relatório e viu números sólidos, projeções prudentes e nomes de mulheres que, como ela um dia, precisavam de chances sem humilhação. Beatriz chegou no fim da tarde, ainda com marcas de máscara no rosto e os olhos cansados de quem lutara contra a morte sem poder odiá-la. Trazia uma delicadeza firme, uma calma que não escondia a fragilidade, mas a disciplinava. No hospital, alguns colegas a chamavam de obstinada porque ela insistia em visitar pacientes depois das cirurgias, ouvir famílias, pressionar fornecedores e denunciar falta de equipamentos. Para ela, medicina sem justiça era apenas técnica elegante. Mariana via na filha do meio a prova viva de que ternura também podia ter coluna de aço. Luísa apareceu por último, segurando um computador fino e uma garrafa de água pela metade. Aos 20 anos, tinha uma concentração quase elétrica, com cabelos curtos, olhos atentos e frases econômicas. Trabalhava com análise de dados e proteção de sistemas, mas seu talento maior era perceber quando informações aparentemente dispersas pertenciam ao mesmo desenho. Entrou na sala sem cerimônia e projetou uma sequência de gráficos na tela. Temos um problema novo, disse. Ei, antes que alguém pergunte, não é pequeno. O nome Almeida apareceu em 3 camadas diferentes. O ar mudou. Clara olhou para a mãe antes de olhar para a tela. Beatriz permaneceu imóvel, mas seus dedos apertaram a alça da bolsa. Mariana não reagiu de imediato. O sobrenome Almeida não atravessava aquela família havia anos, não por medo, mas por decisão. Ela havia ensinado às filhas que feridas não precisavam virar altar. Mesmo assim, ouvir aquele nome dentro de sua empresa, ligado a dados suspeitos, foi como sentir um cheiro antigo de chuva em um quarto fechado. Helena endireitou a postura e esperou. Luísa continuou, sabendo que todos ali haviam entendido o peso invisível. A Almeida Participações entrou como garantidora indireta em um consórcio que quer comprar uma rede de clínicas populares. A operação parece limpa na superfície, mas há empresas intermediárias repetindo sócios, endereços e movimentações artificiais. Uma delas recebeu transferências de contas ligadas a fornecedores investigados por fraude trabalhista. Clara aproximou-se da tela, analisando as conexões. A rede de clínicas é a mesma que atende bairros onde meu fundo atua. Se cair nas mãos erradas, vão transformar necessidade em mina. Beatriz ficou pálida. Eu conheço essa rede. Encaminhamos pacientes para lá quando o hospital está lotado. Eles têm falhas, mas ainda são um dos poucos lugares que recebem quem não pode pagar. A frase trouxe para a sala algo mais grave do que uma disputa empresarial. Não era apenas o retorno de um sobrenome odiado, era a possibilidade de que a família Almeida, apodrecida por dentro, colocasse vidas em risco para cobrir dívidas e manter aparência. Mariana fechou a pasta lentamente. Quem nos contratou para analisar a operação? Helena respondeu, antes de Luísa. Um grupo de médicos minoritários da rede. Estão preocupados com cláusulas escondidas no acordo de venda. Pediram uma auditoria independente e proteção jurídica. Mariana caminhou até a mesa, colocou as 2 mãos sobre a madeira e respirou com cuidado. Havia momentos em que a vida
parecia escrever círculos perversos, devolvendo nomes, lugares e rostos para testar se uma pessoa ainda era refém da própria dor. Ela não era, mas também não confundia serenidade com ingenuidade. Aceitaremos o caso, disse. Clara cruzou os braços. Mãe, você tem certeza? Não precisamos tocar nisso pessoalmente. Podemos indicar outra consultoria. Mariana olhou para as 3 filhas, percebendo nelas algo que a emocionava e a feria. A vontade de protegê-la. Durante anos ela havia sido escudo. Agora suas filhas queriam ser muralha. Justamente por conhecer o que esse nome representa, eu sei onde procurar. Sua voz não tremeu. Não faremos isso por vingança. Faremos porque pessoas vulneráveis podem ser prejudicadas. E porque verdade não escolhe adversário conveniente. Naquela noite, Mariana abriu o cofre de seu escritório depois que todos saíram. Helena permaneceu, pois sabia que certos silêncios precisavam de testemunha. O envelope pardo ainda estava ali, envelhecido nas bordas, guardando documentos de uma época em que Augusto se julgava intocável e Celeste acreditava que expulsar uma mulher era apagar sua existência. Mariana tocou o papel como quem toca uma cicatriz antiga. Eu pensei muitas vezes em destruir isto, confessou. Helena aproximou-se sem pressa. E por que não destruiu? Mariana respondeu olhando para o envelope. Porque mentiras costumam ter descendentes. Quando as filhas voltaram à sala, chamadas por uma mensagem curta, encontraram a mãe com os documentos espalhados sobre a mesa. O rosto de Clara endureceu ao reconhecer o sobrenome Almeida em assinaturas antigas. Beatriz levou a mão à boca, entendendo antes das irmãs que aquelas folhas pertenciam à noite sobre a qual Mariana quase nunca falava. Luísa inclinou-se sobre as cópias e começou a seguir datas, contas e empresas. Ninguém perguntou de imediato. O respeito pela dor da mãe era tão profundo que até a curiosidade precisou esperar permissão. Vocês têm idade para saber, disse Mariana, sem dramatizar. Na noite em que saímos daquela casa, eu levei comigo cópias de documentos que encontrei enquanto ainda revisava parte da contabilidade de Augusto. Na época, eu não tinha força, dinheiro ou proteção para enfrentar os Almeida. Também tinha 3 crianças para manter vivas. Então guardei tudo. Clara fechou os olhos, e a imagem de uma menina segurando a mão da mãe na chuva voltou com violência. Eles nos expulsaram e ainda tinham medo do que você sabia. Tinham medo sem saber exatamente quanto, respondeu Mariana. Eu também não compreendia toda a extensão. Algumas empresas desapareceram, outras mudaram de nome. Mas as estruturas que Luísa encontrou hoje parecem familiares demais. Luísa já havia começado a digitalizar mentalmente padrões, repetindo números em voz baixa. Os intermediários atuais podem ser herdeiros dessas empresas antigas. Talvez tenham reciclado o esquema com outros sócios. Beatriz olhava para a mãe com tristeza contida. Você carregou isso sozinha por 20 anos? Mariana sustentou seu olhar. Eu carreguei vocês primeiro. O resto podia esperar. A frase desmontou algo dentro das 3. Clara afastou-se da mesa e caminhou até a janela para esconder os olhos úmidos. Beatriz abraçou Mariana sem pedir licença, com cuidado para não quebrar a compostura que a mãe ainda tentava manter. Luísa permaneceu diante dos documentos, mas sua voz saiu mais baixa. Então vamos fazer direito, sem pressa, sem falhas, sem dar a eles chance de dizer que é ressentimento. Mariana passou a mão pelos cabelos de Beatriz e olhou para Luísa. É exatamente assim que se honra a verdade. Do outro lado da cidade, a sede da Almeida Participações mantinha fachada imponente, mas seus corredores guardavam medo. Augusto envelhecera mal, não na aparência, ainda tratada por ternos caros e médicos discretos, mas no olhar inquieto de quem se acostumou a mentir e passou a desconfiar de todos. Camila ocupava uma sala decorada com flores frescas e fotografias de eventos sociais, tentando parecer influente em decisões que entendia pela metade. Henrique, o filho prometido, entrava e saía sem horário, carregando dívidas de jogos, festas e negócios fracassados. Dona Celeste, aos quase 80 anos, continuava visitando a empresa 2 vezes por semana, apoiada em uma bengala de prata e em uma arrogância mais resistente que seus ossos. Repreendia secretárias, cobrava deferência e perguntava por lucros
como se bastasse querer para que surgissem. Para ela, Augusto sempre precisava de mais pulso, Camila de mais discrição e Henrique de mais liberdade. A possibilidade de que o menino idolatrado tivesse se tornado um peso era intolerável. Quando relatórios ruins chegavam, ela culpava mercados, governos, assessores e qualquer pessoa sem o sobrenome Almeida. Augusto recebeu a notícia da auditoria independente com uma irritação que escondia pânico. Quem contratou essa gente? Perguntou ao diretor financeiro. O homem, suando sob o ar frio, respondeu que os médicos minoritários tinham direito contratual de solicitar análise externa. E quem fará a auditoria? O diretor hesitou antes de dizer o nome. Ribeiro, Integridade Financeira. Por um instante, Augusto não reconheceu a ligação, como se a mente recusasse abrir uma porta trancada. Depois, o rosto de Mariana apareceu inteiro, não jovem e ferido, mas calado e perigoso. Camila percebeu a mudança quando entrou na sala minutos depois. O que aconteceu? Augusto dispensou o diretor e fechou a porta. Mariana Ribeiro vai revisar a operação das clínicas. Camila demorou a entender. O nome para ela era um fantasma doméstico. Uma mulher expulsa que Dona Celeste mencionava apenas para vangloriar-se. A sua ex-mulher? Perguntou, tentando rir. Depois de 20 anos ela ainda mexe com papel? Augusto encarou a janela. Ela não apenas mexe com papel, parece que construiu uma empresa respeitada e as filhas trabalham com ela. A palavra filhas caiu na sala como uma cobrança. Camila pensou nas 3 meninas que vira entrar no carro naquela noite, pequenas, molhadas, agarradas à mãe. Durante anos, ela escolhera lembrar apenas da própria vitória, porque qualquer outra memória exigiria culpa. Isso não muda nada, disse, mais para si do que para ele. Se forem profissionais, farão o trabalho. Se tentarem vingança, processamos. Augusto riu sem humor. Você não conhece Mariana. O perigo dela nunca foi escândalo. Era perceber detalhes que os outros deixavam passar. Na Ribeiro Integridade, os dias seguintes transformaram-se em uma investigação meticulosa. Clara analisava impactos econômicos e rastreava a origem dos recursos prometidos ao consórcio. Beatriz reunia relatos de médicos, enfermeiros e pacientes, descobrindo que algumas clínicas já recebiam pressão para reduzir atendimentos gratuitos e substituir fornecedores por empresas indicadas. Luísa cruzava bases públicas, registros antigos e movimentações digitais, encontrando repetições sutis entre os documentos de 20 anos atrás e as operações atuais. Mariana coordenava tudo sem pressa, exigindo que cada acusação tivesse raiz, tronco e fruto documentado. Uma tarde, Clara encontrou uma cláusula que permitiria ao consórcio vender imóveis das clínicas 6 meses após a compra, mesmo se isso reduzisse a capacidade de atendimento. Eles não querem administrar saúde, disse, jogando a cópia sobre a mesa. Querem desmontar a rede, vender terreno valorizado e deixar os bairros sem atendimento. Beatriz fechou os punhos. Isso vai matar gente sem que ninguém precise sujar as mãos. Mariana leu a cláusula 2 vezes. Então, não estamos diante de uma má gestão. Estamos diante de uma escolha moral, disfarçada de investimento. Luísa trouxe a peça seguinte antes do anoitecer. Encontraram uma empresa intermediária, aberta em nome de um antigo motorista da Almeida, já falecido, com procurações assinadas anos depois da morte dele. O documento atual usava o mesmo padrão gráfico de contratos antigos guardados por Mariana. Alguém reaproveitou modelos e talvez assinaturas digitalizadas, explicou. Não é prova completa ainda, mas é uma trilha forte. Helena sorriu com dureza. Trilha forte leva à porta certa. Mariana olhou para o envelope antigo e para a tela nova. O passado e o presente finalmente falavam a mesma língua. Quando as 3 filhas saíram para buscar café, Helena ficou ao lado de Mariana. Elas estão entendendo tudo agora, disse. Mariana assentiu. Eu queria poupá-las. Helena cruzou os braços. Você poupou enquanto elas eram crianças. Agora elas são mulheres, e mulheres inteiras precisam conhecer a história que tentaram usar contra elas. Mariana observou Clara discutindo com Luísa perto da máquina de café, enquanto Beatriz atendia uma ligação do hospital. Sentiu orgulho, medo e gratidão misturados. Dona Celeste achou que eu saí daquela casa levando fracassos. Eu levei meu futuro.
A oportunidade de encontro veio antes do previsto. Os representantes do consórcio exigiram uma reunião presencial para contestar a auditoria e pressionar por rapidez. O convite mencionava a presença de Augusto Almeida, Camila Almeida e membros do conselho. Mariana aceitou, estabelecendo que Clara, Beatriz, Luísa e Helena a acompanhariam. Na manhã marcada, vestiu o mesmo tom cinza de sempre, não como armadura vistosa, mas como lembrança de que sua força nunca dependera de ornamentação. Ao ver as filhas prontas, compreendeu que nenhuma justiça seria pequena daquele dia em diante. A reunião aconteceu em um edifício elegante, com mesa longa, água importada e sorrisos treinados. Augusto levantou-se quando Mariana entrou, e por um segundo o homem de cabelos grisalhos pareceu ver a jovem encharcada da noite distante. Mas ela já não estava lá. Diante dele havia uma mulher de presença serena, seguida por 3 profissionais que carregavam seu sangue sem carregar sua submissão. Camila ficou rígida ao reconhecer Clara, Beatriz e Luísa, agora adultas, belas de modos diferentes, seguras demais para caberem na narrativa de abandono que ela preferira manter. Senhora Ribeiro, disse Augusto, evitando o antigo nome íntimo. Mariana sentou-se sem oferecer cordialidade inútil. Senhor Almeida. Clara abriu a pasta. Luísa conectou os arquivos. Beatriz observou os homens ao redor da mesa como avaliaria sintomas antes de uma cirurgia. Durante 2 horas, a equipe Almeida tentou minimizar cláusulas, justificar empresas intermediárias e questionar a imparcialidade da auditoria. Mariana ouviu tudo com atenção cortante. Quando Augusto insinuou conflito pessoal, ela ergueu os olhos. Conflito pessoal não altera documento, mas sua insistência em mencioná-lo talvez revele medo do conteúdo. O silêncio que se seguiu foi pequeno, mas decisivo. Clara apresentou os riscos financeiros. Beatriz descreveu impactos humanos com precisão clínica. E Luísa expôs conexões entre empresas sem usar uma única palavra além do necessário. Cada filha, ao falar, derrubava uma camada da antiga condenação de Celeste. Não eram fracassos, não eram peso, não eram meninas inúteis. Eram estratégia, compaixão e inteligência reunidas diante de um homem que as havia abandonado. Augusto envelheceu mais alguns anos naquela reunião. Camila desviou o olhar, pela primeira vez sem saber onde esconder a vitória antiga. Ao final, Mariana recolheu os documentos e deixou apenas uma frase sobre a mesa. A auditoria continuará. Qualquer tentativa de interferência será registrada e encaminhada às autoridades competentes. Augusto a acompanhou até a porta. Pálido. Mariana, podemos conversar sozinhos? Ela parou, olhando-o como se medisse uma distância que nenhuma sala comportava. Você teve uma noite inteira para falar 20 anos atrás. As filhas ouviram, e nenhuma delas precisou perguntar que noite era aquela. O passado, enfim, deixara de ser sussurro. Agora caminhava ao lado delas, com nome, provas e testemunhas. A notícia de que Mariana Ribeiro continuaria a auditoria atravessou a sede da Almeida Participações como uma corrente fria. Nas salas revestidas de madeira, diretores falavam mais baixo, secretárias evitavam cruzar corredores e Augusto passou a revisar arquivos antigos com mãos impacientes. Ele compreendia tarde demais que uma fraude não era um ato isolado, mas uma casa construída com portas mal fechadas. Cada contrato falso chamava outro, cada assinatura improvisada precisava de nova mentira, e cada mentira acabava criando testemunhas silenciosas, esquecidas, até o dia em que alguém paciente começasse a escutá-las. Dona Celeste recebeu a notícia no salão principal da mansão, sentada sob o retrato do falecido marido, que a juventude de seus herdeiros havia transformado em símbolo de grandeza. Augusto tentou explicar que Mariana não era mais a moça sem recursos, expulsa 20 anos antes. Mas Celeste recusou a realidade como sempre recusara qualquer coisa que ameaçasse sua superioridade. Uma mulher abandonada continua sendo uma mulher abandonada, disse ela, batendo a bengala no piso. Dê dinheiro, assuste funcionários, fale com jornalistas. Ninguém derruba os Almeida usando papel velho. Augusto quis acreditar na mãe, porque a arrogância dela ainda oferecia abrigo à sua própria fraqueza. Porém, dentro dele havia uma memória incômoda. Mariana sentada à mesa da antiga biblioteca,
grávida e cansada, corrigindo cálculos que homens pagos caro não haviam percebido. Ele lembrava do modo como ela franzia a testa diante de inconsistências, não por confusão, mas por excesso de lucidez. Agora Clara, Beatriz e Luísa herdavam aquela mesma atenção, multiplicada por 20 anos de disciplina. Não é só papel, mãe, murmurou. São provas. Celeste ergueu o rosto com desprezo. Provas podem desaparecer. Reputações podem ser manchadas. Médicos minoritários podem ser comprados. Você se tornou mole porque deixou aquela mulher morar tempo demais na sua cabeça. Camila, sentada ao lado, ouviu em silêncio, dividida entre o medo e a necessidade de parecer confiante. Henrique não apareceu à reunião familiar. Mandara apenas uma mensagem dizendo que estava ocupado, embora todos soubessem que ocupação, para ele, significava fugir de credores e procurar amigos dispostos a bajular o sobrenome que ainda lhe abria portas. Na Ribeiro Integridade, Mariana não respondeu à primeira tentativa de intimidação. Um advogado contratado pela Almeida enviou uma notificação agressiva, acusando a auditoria de perseguição pessoal e ameaçando ações milionárias. Helena leu o documento em voz alta, com ironia controlada, enquanto Clara marcava inconsistências jurídicas. Luísa rastreou o envio até um escritório ligado a 2 empresas intermediárias da própria operação investigada. Beatriz apenas perguntou quantas pessoas poderiam ficar sem atendimento se a venda avançasse. A pergunta devolveu o foco a todos. Não se tratava do ego dos Almeida, mas de vidas vulneráveis. A equipe decidiu dividir a investigação em 3 frentes. Clara assumiria o mapa financeiro do consórcio, identificando quem lucraria com a venda dos imóveis das clínicas e quais dívidas seriam escondidas na operação. Beatriz visitaria discretamente unidades de atendimento e recolheria relatos técnicos sobre cortes, pressão administrativa e riscos aos pacientes. Luísa faria a ponte entre documentos antigos e sistemas atuais, procurando rastros digitais que ligassem Augusto, Camila ou Henrique às empresas usadas como fachada. Mariana supervisionaria cada passo, exigindo método, cautela e absoluta fidelidade aos fatos. Clara mergulhou em balanços, atas societárias e contratos de investimento com a concentração de quem ouvia uma sinfonia desafinada. Percebeu que o consórcio prometia salvar as clínicas, mas garantia retorno aos investidores por meio da venda de terrenos localizados em áreas valorizadas. As comunidades atendidas seriam empurradas para unidades distantes, e os médicos perderiam autonomia. O dinheiro entraria por um lado, sairia por empresas de consultoria sem funcionários, e voltaria aos controladores como lucro legítimo. Ao final da segunda noite, Clara encontrou o nome de Henrique em uma procuração indireta. A descoberta não era suficiente para a acusação pública, mas mostrava que o filho idolatrado de Celeste havia deixado digitais onde deveria haver distância. Clara encarou a tela, lembrando histórias fragmentadas sobre o menino que valera mais que 3 meninas. Não sentiu ciúme, apenas uma tristeza dura pelo desperdício. Aquele rapaz fora criado como promessa e transformado em instrumento de fraude. Ele não entende nem o esquema que assina, disse a Mariana. A mãe respondeu sem prazer. A ignorância de um privilegiado ainda pode destruir a vida de quem não teve escolha. Beatriz encontrou a primeira rachadura humana em uma clínica da Zona Leste, onde uma enfermeira a reconheceu de um programa hospitalar e pediu conversa longe das câmeras. O corredor cheirava a desinfetante fraco, café requentado e medo. Havia crianças febres no colo das mães, idosos apoiados em paredes e médicos tentando atender mais gente do que qualquer corpo suportaria. A enfermeira contou que fornecedores tradicionais haviam sido substituídos por empresas indicadas e que materiais de baixa qualidade começaram a chegar em caixas sem identificação clara. Estão economizando antes mesmo de comprar, sussurrou. Na semana seguinte, um operário caiu durante a reforma improvisada de uma das unidades. A empresa responsável havia retirado proteções para acelerar o serviço antes da vistoria. Beatriz estava no local para entrevistar funcionários quando ouviu o grito, seco e coletivo, como se o prédio inteiro prendesse a respiração. Ela correu sem hesitar, ajoelhou-se junto ao homem ferido e assumiu o comando com voz firme. Pediu compressas,
imobilização e ambulância, impedindo que um supervisor tentasse removê-lo para esconder o acidente. O trabalhador sobreviveu porque ela não permitiu que o medo administrasse a cena. O nome do operário era Júlio, pai de 2 crianças e contratado sem registro adequado por uma prestadora ligada ao consórcio. No hospital, Beatriz acompanhou o atendimento até ter certeza de que ele estava estável. Depois, encontrou a esposa dele no corredor, uma mulher com mãos ásperas e olhos de quem já esperava perder antes de pedir justiça. Eles disseram que Júlio caiu por descuido, contou ela. Beatriz sentiu a velha indignação erguer-se com precisão cirúrgica. Então vamos reunir tudo que mostre que o descuido não foi dele. Luísa, enquanto isso, seguia uma trilha invisível. Nos registros oficiais, as empresas intermediárias pareciam independentes. Nos metadados dos documentos, porém, apareciam padrões semelhantes de criação, revisões feitas no mesmo equipamento e horários compatíveis com acessos de dentro da sede Almeida. Ela trabalhou madrugada adentro, cruzando assinaturas digitais, endereços de servidores, versões de arquivos e e-mails apagados de modo incompetente. Quanto mais investigava, mais via a soberba por trás do crime. Aqueles homens não haviam escondido melhor, porque nunca imaginaram que alguém como ela existiria para procurar. Na terceira madrugada, Luísa encontrou um pacote de documentos armazenado em uma conta antiga, vinculada ao assistente financeiro de Augusto. O conteúdo incluía minutas de contratos, procurações e mensagens que mencionavam a necessidade de manter Mariana Ribeiro longe da operação por causa de seu histórico. A frase acendeu a sala como fósforo em ambiente fechado. Clara leu 2 vezes. Beatriz ficou calada. Helena pediu cópia autenticada por perito independente. Mariana não sorriu. Sentiu apenas o peso de uma confirmação amarga. Eles sabiam exatamente quem haviam ferido, e ainda assim tentavam ferir de novo. A resposta dos Almeida veio pela imprensa. Um portal de negócios publicou uma matéria insinuando que Mariana usava a auditoria para vingar-se do ex-marido e prejudicar uma operação que salvaria clínicas populares. A matéria citava fontes anônimas, elogiava a tradição da família Almeida e descrevia Clara, Beatriz e Luísa como herdeiras de ressentimento materno. Em poucas horas, comentários cruéis circularam nas redes. Alguns diziam que mulheres abandonadas nunca superavam. Outros perguntavam por que 3 filhas adultas ainda obedeciam à mãe. A lama era antiga, mas agora vinha embalada em tecnologia. Mariana reuniu as filhas e a equipe no auditório pequeno da empresa. Não havia pânico em seu rosto, apenas uma tristeza que todos respeitaram. Eles querem nos arrastar para o terreno da emoção, disse. Se respondermos com raiva, eles vencem metade da batalha. Responderemos com documentos, prazos e responsabilidade. Clara queria processar imediatamente. Beatriz pensava nos pacientes que poderiam acreditar na mentira. Luísa já preparava um mapa das conexões entre o portal e assessores da Almeida. Helena, satisfeita com a frieza estratégica, começou a redigir uma notificação de direito de resposta. Dona Celeste leu a matéria no café da manhã e sentiu o velho prazer de dominar narrativas. Está vendo? Disse a Augusto. Uma reputação se dobra quando a empurramos no lugar certo. Camila tentou sorrir, mas sua mão tremia ao segurar a xícara. Ela conhecia melhor que Celeste o olhar de Mariana na última reunião, e aquele olhar não pertencia a alguém facilmente quebrável. Henrique chegou tarde, irritado porque seu nome aparecera em mensagens de credores. Celeste beijou-lhe a testa, chamando-o de menino, e ele respondeu pedindo dinheiro. A cena atingiu Augusto com uma vergonha inesperada. O filho por quem destruíra uma família não era monstro nem herói, apenas um homem mimado, frágil diante de qualquer limite e perigoso por não compreender consequências. Henrique reclamava de Luísa, chamando-a de garota intrometida, sem saber que ela já cercava suas assinaturas falsas. Augusto olhou para Camila e percebeu que a juventude dela também havia sido consumida pela mentira que ambos escolheram. Mas remorso sem coragem é apenas desconforto. Ele ainda tentou salvar-se, escondendo mais documentos. Essa tentativa foi o erro decisivo. Um funcionário antigo, pressionado a destruir arquivos físicos, procurou a Ribeiro Integridade em segredo. Chamava-se Nestor e havia trabalhado 25 anos para os Almeida.
Trazia 2 caixas com cópias de contratos e um gravador pequeno com conversas recentes. Eu fiz coisa errada por medo, confessou diante de Helena. Mas não vou carregar sozinho um crime que vai fechar clínica e machucar trabalhador. Mariana o ouviu, sem absolver nem humilhar. A verdade não apaga sua parte, disse, mas pode impedir dano maior. As caixas de Nestor ligaram o passado ao presente com clareza devastadora. Ali estavam nomes de empresas usadas 20 anos antes, ressurgindo com novos administradores, além de comprovantes de pagamentos feitos a consultores que nunca prestaram serviço. Havia também uma anotação antiga de Augusto, mencionando que Mariana fizera perguntas demais durante a gravidez de Luísa. Clara afastou-se da mesa, tomada por uma raiva silenciosa. Beatriz segurou sua mão. Luísa fotografou cada página com método impecável. Mariana respirou fundo, sentindo que a noite da expulsão finalmente deixava de ser memória privada para tornar-se prova histórica. Helena encaminhou parte do material às autoridades e solicitou medidas para suspender a operação de venda até conclusão da investigação. Paralelamente, Mariana convocou uma coletiva técnica, não para expor sua dor, mas para apresentar fatos verificáveis. O auditório ficou cheio de jornalistas, médicos, representantes comunitários e funcionários das clínicas. Clara explicou a estrutura financeira com linguagem clara, mostrando que os imóveis eram o verdadeiro alvo. Beatriz descreveu os riscos aos pacientes e o acidente de Júlio, preservando sua dignidade. Luísa demonstrou a cadeia digital sem transformar complexidade em espetáculo. Quando chegou sua vez, Mariana ficou diante dos microfones e deixou que o silêncio preparasse o terreno. Durante anos, ensinaram muitas mulheres a acreditar que ser descartada significava ser diminuída, disse em português limpo, sem tremor. Hoje não estamos aqui para discutir minha história pessoal. Estamos aqui porque uma rede de atendimento essencial pode ser desmontada por pessoas que confundiram poder com permissão. Ela não citou a noite da chuva, nem Dona Celeste, nem o filho homem. Justamente por isso, sua fala atingiu mais fundo. Era impossível acusá-la de melodrama. A matéria falsa começou a ruir no mesmo dia. O portal foi obrigado a publicar esclarecimentos depois que Luísa revelou vínculos financeiros entre sua diretoria e consultores da Almeida. Médicos minoritários confirmaram a pressão para vender. Funcionários das clínicas deram depoimentos sobre cortes e ameaças. A imagem tradicional dos Almeida, antes protegida por sobrenomes e salões, começou a parecer o que era: uma cortina cara diante de uma parede mofada. Celeste assistia às notícias com olhos arregalados, repetindo que aquilo era ingratidão, conspiração, histeria de mulheres sem lugar. Ainda assim, a velha senhora decidiu agir pessoalmente. Mandou recado a Mariana, exigindo um encontro na mansão para evitar vergonha pública. Mariana recusou ir sozinha e chegou acompanhada de Helena. Encontrou Celeste no mesmo salão de 20 anos antes, mais frágil no corpo, mas ainda feroz na postura. "Você quer dinheiro, é isso?" perguntou a sogra, sem cumprimentos. "Quanto custa para encerrar essa palhaçada?" Mariana observou os móveis, as cortinas, o retrato do homem morto e não sentiu medo. A senhora ainda não aprendeu que nem tudo está à venda. Celeste apertou a bengala. "Você criou minhas netas contra mim." Mariana deixou a frase pousar antes de responder. A senhora as expulsou antes que pudessem lembrar do seu rosto. Pela primeira vez, algo vacilou nos olhos da velha. Foi rápido, logo coberto por orgulho. "E agora quer destruir o nome delas junto com o meu?" Mariana aproximou-se um passo. "Minhas filhas construíram o próprio nome. O seu está sendo destruído por quem o usou como escudo para mentir." Helena permaneceu atenta, pronta para interromper qualquer ameaça. Celeste tentou o golpe final, chamando as 3 moças de ingratas que deveriam ajoelhar-se pelo sangue Almeida. Mariana ouviu sem piscar. "Elas não devem gratidão a uma porta fechada", respondeu. "Devem apenas a própria coragem." Antes de sair, deixou sobre a mesa uma cópia da ordem judicial que suspendia a venda das clínicas e autorizava a busca de documentos relacionados ao consórcio. Celeste leu as primeiras linhas e empalideceu. Fora vencida não por gritos, mas por aquilo que sempre desprezara em Mariana: paciência, técnica
e uma noção de justiça que não aceitava suborno. Na manhã seguinte, autoridades entraram na sede da Almeida Participações. Câmeras registraram caixas sendo retiradas, diretores tentando esconder o rosto e Augusto caminhando como o homem que finalmente escutava os passos da própria ruína. Camila chorou no banheiro antes de ligar para contatos influentes que já não atendiam. Henrique desapareceu por horas, deixando mensagens confusas e uma mala vazia no apartamento. Clara, Beatriz e Luísa acompanharam tudo da empresa, não com celebração, mas com gravidade. Mariana olhou para elas e soube que a batalha ainda não terminara, mas o silêncio de 20 anos havia acabado. A suspensão da venda das clínicas mudou o ritmo da cidade para todos que dependiam delas, embora a maioria nunca soubesse o nome de quem impedira o desastre. Nos bairros onde filas começavam antes do amanhecer, enfermeiras respiraram com menos medo, médicos minoritários recuperaram voz e pacientes que já temiam portas fechadas continuaram encontrando atendimento. Mariana não comemorou como quem vence inimigos. Leu cada despacho judicial, confirmou cada medida de proteção e orientou sua equipe a permanecer vigilante, porque sabia que famílias poderosas raramente aceitavam queda sem tentar arrastar alguém junto. A investigação avançou com força maior do que Augusto previra. As caixas apreendidas revelaram pagamentos simulados, contratos assinados por procuradores inexistentes e tentativas de esconder dívidas por meio de empresas sem atividade real. Camila, antes protegida pela imagem de esposa elegante e mãe do herdeiro, apareceu em mensagens autorizando transferências que dizia não compreender. Henrique foi localizado em um hotel de luxo, cercado por contas atrasadas e promessas vazias, usando cartões vinculados a uma empresa do consórcio. Dona Celeste recusava-se a assistir aos noticiários, mas mandava empregados contarem cada detalhe. Na Ribeiro Integridade, a rotina continuava sóbria. Clara coordenava reuniões para que as clínicas recebessem investimento verdadeiro, com governança transparente e participação comunitária. Beatriz ajudava Júlio a garantir tratamento e direitos trabalhistas, enquanto visitava unidades para reconstruir protocolos de segurança. Luísa trabalhava com peritos oficiais, entregando trilhas digitais sem vaidade, embora jornalistas tentassem transformá-la em símbolo de revanche familiar. Mariana protegia as filhas desse espetáculo como podia. Não deixem que contem nossa história como se fosse fofoca de sangue, dizia. O que fizemos pertence à justiça. Mesmo assim, o reconhecimento público tornou-se inevitável. Um conselho independente de São Paulo anunciou uma cerimônia para homenagear líderes que haviam protegido o interesse social em meio à crise das clínicas. Para surpresa de Mariana, as 3 filhas seriam premiadas na mesma noite por frentes diferentes do trabalho. Clara, pela criação de um fundo emergencial para manter unidades abertas, Beatriz pela defesa de pacientes e trabalhadores, Luísa pela contribuição técnica à investigação. Mariana recebeu convite de honra, mas tentou recusá-lo. Clara segurou sua mão. Mãe, desta vez você não vai ficar nos bastidores. A preparação para a cerimônia revelou emoções que nenhuma auditoria podia organizar. Beatriz escolheu um vestido simples, preocupada em parecer médica e não celebridade. Luísa reclamou da formalidade, mas aceitou usar roupa social depois que Clara prometeu bolsos discretos para seu celular. Clara, por sua vez, revisou o discurso tantas vezes que Mariana riu baixinho ao vê-la andar pela sala repetindo frases. A mãe observava as 3 como quem via, sobrepostas, as crianças encharcadas daquela noite distante. Não sentia triunfalismo, sentia uma gratidão tão profunda que quase doía. Na mansão Almeida, Dona Celeste soube da homenagem por uma coluna social que destacava o brilho das irmãs Ribeiro. A foto mostrava Clara diante de empreendedoras populares, Beatriz ao lado de pacientes e Luísa em uma sala técnica com autoridades. Celeste ficou imóvel, dedos rígidos sobre o jornal. Não era apenas sucesso, era sucesso público, incontestável, admirado por gente que antes reverenciava seu sobrenome. Elas usam o sangue Almeida, murmurou, como se aquilo ainda lhe desse direito. Camila, exausta e cercada por advogados, não teve coragem de responder. A velha decidiu comparecer à cerimônia sem avisar Augusto,
que estava formalmente impedido de deixar o país e passava os dias discutindo estratégias desesperadas. Para Celeste, ainda havia uma narrativa a salvar. Se aparecesse diante da imprensa, se chamasse aquelas moças de netas, se insinuasse reconciliação familiar, talvez o sobrenome Almeida se misturasse à glória delas antes de ser enterrado pela vergonha. Mandou preparar um vestido escuro, pérolas antigas e a bengala de prata. No espelho, viu uma senhora frágil, tentando vestir a armadura de uma rainha. A cerimônia ocorreu em um teatro restaurado no centro da cidade, com colunas antigas, luz dourada e fileiras ocupadas por médicos, empreendedores, jornalistas, trabalhadores das clínicas e representantes comunitários. Mariana entrou entre Helena e Dona Yolanda, que aceitara o convite depois de reclamar que não tinha sapatos bons. As 3 filhas caminharam à frente, e por um instante a mãe viu nelas toda a travessia. A menina que calculava marcadores de livro, a criança que dava água a idosos, a pequena que consertava rádios quebrados. Tudo havia florescido. Quando Dona Celeste apareceu na entrada, alguns fotógrafos a reconheceram e começaram a murmurar. Ela avançou com o queixo erguido, fingindo não perceber as câmeras nem os olhares. Mariana a viu de longe e sentiu o salão encolher por um segundo, como se o passado abrisse novamente a porta da mansão. Helena inclinou-se e perguntou se queria sair. Mariana respirou devagar. Não, eu já saí uma vez porque me expulsaram. Hoje fico porque escolhi estar aqui. Dona Yolanda apertou sua mão com força silenciosa. A primeira homenagem foi para Clara. Ela subiu ao palco sob aplausos firmes, recebeu o troféu e encarou a plateia com a segurança de quem conhecia tanto planilhas quanto fome. Falou sobre crédito responsável, empresas comunitárias e mulheres que não precisavam de salvadores, mas de ferramentas justas. Quando citou Mariana, sua voz mudou. Aprendi com minha mãe que dinheiro pode ser instrumento de dignidade ou de dominação. Escolhi passar a vida do lado da dignidade. Mariana baixou os olhos, vencida por uma emoção sem defesa. Beatriz foi chamada em seguida. No palco, não parecia procurar admiração, mas compromisso. Falou sobre o corpo dos pobres, tantas vezes tratado como custo, fila ou estatística. Contou a história de Júlio sem expô-lo, lembrando que acidentes não eram fatalidades quando nasciam de decisões irresponsáveis. Depois, olhou para Mariana. Minha mãe me ensinou que cuidado não é fraqueza. Cuidado é a coragem de permanecer quando o mundo acha mais barato abandonar. Entre os aplausos, várias enfermeiras choraram. Dona Celeste desviou o olhar, desconfortável diante daquela bondade que não podia comprar. Luísa subiu por último, segurando o prêmio como se fosse um objeto interessante, mas pouco prático. O público riu com ternura quando ela ajustou o microfone sem cerimônia. Seu discurso foi breve e preciso. Disse que dados não tinham alma, mas podiam proteger vidas quando interpretados por pessoas responsáveis. Explicou que sistemas corruptos dependiam da crença de que ninguém olharia com atenção. Então encarou a plateia, e por um segundo seus olhos encontraram os de Dona Celeste. Minha mãe olhou primeiro. Nós apenas aprendemos a não desviar. A velha sentiu a frase como uma acusação direta, embora Luísa não tivesse elevado a voz. Sua mão apertou a bengala, e as pérolas em seu pescoço pareceram sufocar. Ao redor, pessoas a observavam não com respeito antigo, mas com curiosidade dura. Celeste percebeu que ninguém se levantava para saudá-la. Ninguém lhe cedia centro, ninguém a tratava como dona da noite. O mundo que ela comandara havia mudado sem pedir licença. Pior, mudara por meio das 3 meninas que ela mandara embora como se fossem sobra. O apresentador chamou Mariana ao palco para uma homenagem surpresa. Ela ficou parada por um instante, recusando com um gesto discreto, mas as filhas desceram juntas e a conduziram pela mão. O teatro inteiro levantou-se. Não foi aplauso de moda, nem barulho vazio. Era reconhecimento de trabalhadores que haviam mantido emprego, pacientes que haviam preservado atendimento, mulheres que haviam recebido orientação, jovens que viam nela prova de que firmeza podia ser silenciosa. Mariana subiu os degraus devagar, sentindo no corpo a memória de outra escada, onde Celeste a humilhara sob o olhar de Augusto. Diante do microfone, ela esperou que o aplauso cessasse. Eu não preparei discurso.
disse, e sua voz saiu calma. Passei muitos anos acreditando que minha tarefa era apenas manter minhas filhas seguras. Depois entendi que segurança também exige um mundo menos obediente à mentira. Minhas filhas não são meu troféu. São mulheres inteiras, com escolhas próprias. E eu tenho orgulho não porque venceram, mas porque venceram sem precisar se tornar cruéis. Clara chorou sem esconder. Beatriz sorriu entre lágrimas. Luísa olhou para baixo, emocionada demais para fingir indiferença. Nesse momento, agentes entraram discretamente pelas laterais do teatro, acompanhados por Helena, que recebera uma mensagem minutos antes. O apresentador hesitou, o público murmurou, e 2 oficiais aproximaram-se de uma fileira onde Camila acabara de chegar atrasada, tentando falar com Celeste. Havia novas ordens de prisão preventiva contra Augusto, Camila e 2 diretores, baseadas em risco de destruição de provas. Augusto já fora detido em casa. Camila empalideceu quando ouviu seu nome, levantou-se protestando inocência e olhou para Celeste como uma filha perdida. Mas a velha não conseguia mover-se. A notícia correu pelo salão em ondas. Alguém sussurrou que Henrique havia tentado fugir novamente e fora encontrado com documentos falsos. Outro comentou que as contas da família estavam bloqueadas. Celeste ouviu tudo como se cada frase arrancasse um tijolo da casa que construíra dentro da própria cabeça. O herdeiro prometido, o menino pelo qual aceitara destruir 3 netas, tornara-se escândalo e prova de sua cegueira. As meninas desprezadas estavam no palco, cercadas de respeito. Mariana, a nora expulsa, permanecia de pé sem precisar apontar para ninguém. Celeste tentou levantar-se, talvez para impedir a prisão de Camila, talvez para reivindicar as netas, talvez para ordenar que o mundo voltasse ao lugar antigo. A bengala escorregou, seus olhos encontraram os de Mariana, e pela primeira vez não havia neles comando, apenas pavor. A velha senhora abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Viu Clara, Beatriz e Luísa juntas, fortes, dignas, inalcançáveis. Viu o bebê que ela chamara de vergonha, transformado em mulher capaz de derrubar mentiras digitais. Viu o próprio orgulho nu, pequeno, inútil. Então desabou. O teatro entrou em agitação. Beatriz desceu do palco antes que alguém a chamasse, ajoelhou-se junto à avó e avaliou pulso, respiração e consciência com mãos firmes. A cena parecia escrita por uma ironia cruel, mas Beatriz não se permitiu saboreá-la. Para ela, um corpo vulnerável era um corpo vulnerável, mesmo quando carregava uma história de violência moral. Afastem-se, deixem ar, ordenou. Mariana permaneceu próxima, sem ódio visível, mas com um rosto marcado por emoções que nenhuma palavra simples poderia acomodar. Celeste foi levada consciente, porém muda, para atendimento médico. Nos dias seguintes, a queda dos Almeida ocupou jornais, investigações e conversas de salão. Augusto tentou negociar colaboração, culpando diretores e a própria mãe, mas documentos antigos mostravam que sua assinatura acompanhara o esquema desde o início. Camila alternou choro e acusação, descobrindo que a proteção prometida por Celeste desaparecia diante de juízes. Henrique, sem dinheiro fácil, revelou nomes de operadores que o usavam como fachada. A justiça não foi rápida nem perfeita, mas deixou de ser abstrata. Pessoas prejudicadas começaram a ser ouvidas e as clínicas receberam administração provisória. Celeste ficou internada por 3 dias. Quando Mariana decidiu visitá-la, as filhas não tentaram impedir. Foram juntas, não por perdão automático, mas porque a história delas merecia ser encerrada sem medo. No quarto branco, Celeste parecia menor, sem pérolas, sem bengala, sem plateia. Olhou para Mariana por muito tempo antes de falar. Eu perdi tudo, sussurrou. Mariana sentou-se ao lado da cama, mantendo distância suficiente para honrar a própria dor. A senhora perdeu muito antes dos jornais, respondeu. Perdeu quando confundiu sangue com posse e amor com orgulho. Celeste chorou, mas suas lágrimas não apagavam 20 anos. Pediu para ver as netas e as 3 se aproximaram. Clara falou primeiro, firme e respeitosa. Não precisamos do seu sobrenome. Beatriz acrescentou, sem dureza. Também não desejamos sua morte. Luísa, depois de um silêncio longo, disse apenas: a verdade chegou tarde para a senhora, mas chegou.
Celeste fechou os olhos, atingida por uma misericórdia que não era reconciliação completa. Mariana levantou-se. Perdão, quando existir, não será moeda para comprar esquecimento. Será caminho de quem foi ferido, não direito de quem feriu. Meses depois, a antiga mansão Almeida foi vendida para pagar parte das dívidas reconhecidas judicialmente. O portão onde Mariana entrara no carro com 3 filhas pequenas desapareceu atrás de tapumes, e ninguém da família Ribeiro foi assistir à demolição dos jardins. Clara expandiu seu fundo para apoiar clínicas comunitárias e negócios de mulheres chefes de família. Beatriz criou um programa de segurança para trabalhadores terceirizados em unidades de saúde. Luísa fundou um laboratório de integridade digital para ensinar jovens a rastrear fraudes. Nenhuma delas viveu em função da queda dos Almeida. Mariana voltou certa tarde à pensão de Dona Yolanda, agora reformada, mas ainda cheirando a café antigo. Sentou-se na antiga janela do quarto dos fundos, onde chorara com Luísa no colo e documentos escondidos na bolsa. As filhas estavam ao seu redor, adultas, rindo de lembranças pequenas, discutindo planos, oferecendo ajuda umas às outras sem perceber. Mariana entendeu então que sua maior vitória não fora expor crimes, nem calar Celeste, nem sobreviver àquela noite. Fora criar, no lugar do abandono, uma casa que nenhuma arrogância conseguiria expulsar. Ao anoitecer, ela guardou em uma caixa nova o envelope pardo que carregara por 2 décadas. Não precisava mais dele como escudo, mas também não o destruiria, porque algumas memórias ensinavam sem acorrentar. Clara apagou a luz da sala. Beatriz trancou a porta, Luísa verificou as janelas e as 4 desceram juntas para a rua. A cidade brilhava com ruídos, riscos e possibilidades. Mariana caminhou no meio das filhas, sem pressa. Atrás delas ficava a mentira desfeita. À frente, a vida finalmente lhes pertencia por inteiro.